Nós queremos desejar a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, o nosso Senhor que nos socorre, é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. O nome dele é Jesus Cristo. Hoje, amados, nós vamos meditar num capítulo 19 de Apocalipse, entre os versículos de 1 até o versículo 21. E o tema do estudo de hoje é: os céus celebram a vitória de Deus e as bodas do Cordeiro. É um texto magnífico, um texto maravilhoso. É muito importante aqui nós falarmos de uma introdução, fazer uma pequena introdução, inclusive do que nós já vimos aqui até então. Nós vimos nos estudos anteriores que Apocalipse ele se divide em duas grandes partes, são duas grandes metades. A primeira metade vai do capítulo 1 até o capítulo 11, não é? E ali nós vamos ver uma grande perseguição do mundo sobre a igreja. Há ali uma grande perseguição. Isso vai do capítulo 1 até o capítulo 11. A segunda grande parte, a segunda metade, vai do capítulo 12 até o capítulo 22. E agora quem persegue a igreja é o grande dragão vermelho, que é o diabo e os seus agentes. E é nesse contexto que Paulo ele vai escrever na sua carta dizendo que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Vemos aí uma grande perseguição sobre a igreja de Cristo. E os três agentes de Satanás são o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. Não é? O diabo ele convoca esses três grandes agentes para perseguir a igreja. E eles perseguem a igreja, eles têm um propósito de perseguir a igreja usando o sistema político anticristão, o sistema econômico, não é? E isso se alia à falsa religião, o poder sedutor da grande Babilônia, essa Babilônia que é a meretriz, que derrama sobre os homens a cólera da sua prostituição, a fim de destruir os homens e perseguir a igreja de Deus. Nós vimos isso nos estudos anteriores. Estamos aqui, amado, no capítulo 19 de Apocalipse agora, que é a sexta sessão. É a penúltima sessão de Apocalipse. E essa sessão, o finalzinho dessa sessão, ela trata justamente da queda dos inimigos de Deus. Porque, como nós já vimos, o livro de Apocalipse ele tem 7 sessões. E essas sessões elas são paralelas e elas são progressivas e culminam na segunda vinda de Jesus Cristo. Porque o Apocalipse ele vai da primeira vinda de Jesus Cristo até a sua segunda vinda. Essas sessões elas são paralelas. Ou seja, quando termina de contar uma sessão, volta-se e começa outra sessão. Falando sobre o mesmo assunto, só que de perspectiva diferente e de forma diferente. É assim o livro de Apocalipse. E nós chegamos aqui na sessão de número 6, a penúltima sessão. Esse capítulo 19, amados, é muito especial. É maravilhoso esse capítulo. Porque esse capítulo é, sem dúvida, a melhor narração, a melhor forma de narração que trata da segunda vinda de Jesus Cristo. É algo tremendo. Os primeiros versículos desse capítulo 19 vai falar sobre uma reação. Há uma reação nos céus da queda da grande Babilônia. Temos o cântico da igreja glorificada. É uma grande comemoração celestial por conta da queda desse terrível inimigo de Deus, a Babilônia, a meretriz. A falsa igreja, a igreja prostituta que seduz o mundo e persegue a igreja verdadeira. Então, o capítulo 19, na verdade, ele se divide em 3 grandes seções. No versículo 1 até o versículo 6, nós vamos ver que o céu está celebrando, como eu falei anteriormente, celebrando um triunfo final de Deus sobre a grande meretriz. É um grande cântico, é um grande hino, isso a gente vai ver aqui. O segundo bloco, a segunda sessão do capítulo 19 de Apocalipse, começa entre os versículos 7 e vai até o versículo 10. Aí nós vamos ver as bodas do Cordeiro. É o casamento glorioso de Jesus Cristo
e a sua igreja. É tremendo esse texto, amados. E por fim, na última sessão do capítulo 19, nós vamos estudar entre os versículos 11 até o versículo 21, nós vamos ver a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo, que vem para buscar a sua noiva, mas também ele vem para pelejar. É aqui que se inicia a grande batalha do Armagedon. É algo tremendo que esse capítulo 19 reserva para nós essa noite. Eu espero que os amados irmãos compreendam o que Deus ele tem a falar ao meu e ao teu coração. Vejamos então o primeiro versículo aqui no capítulo 19. Aliás, como a gente vai tratar dessa primeira sessão, que é o hino, que é o cântico da igreja glorificada, então a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 3. Amém? Vamos ler então. Diz assim um texto sagrado. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz, numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Que texto maravilhoso! É o começo desse hino que a igreja glorificada está entoando. A voz que João ouve é de uma grande multidão, é uma multidão numerosa. É o cântico da igreja glorificada que está no céu. Esse cântico é um contraste tremendo. É um contraste porque a igreja falsa, a grande Babilônia, ela está blasfemando, ela está se lamentando, enquanto que a igreja verdadeira, ela está glorificando. Esse hino é uma resposta, esse cântico é uma resposta do que se pedia no capítulo 18 do Apocalipse, versículo 20. Se a gente for lá, está escrito assim: exultai sobre ela os céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. É uma resposta a este versículo tão tremendo. Amados, temos aqui dois grandes motivos do porquê que a igreja glorificada está louvando a Deus. Você percebeu aqui no texto? O primeiro motivo é porque essa igreja está louvando a Deus porque a Deus pertence a salvação, como diz o texto, a glória e o poder. Esses atributos do Senhor é que dão forma a este hino, é que, sabe, dá assim o ponto inicial, o pontapé inicial deste hino tão tremendo. A salvação de Deus deve despertar no homem uma resposta de gratidão. A glória de Deus deve despertar no homem uma resposta de reverência, de se prostrar diante do seu trono. E o poder de Deus, como faz parte desse hino, deve despertar no homem o entendimento sobre a soberania que só pertence ao Senhor. Que forma gloriosa de se começar um hino. O segundo motivo que eles estão louvando a Deus é porque Deus ele praticou o seu juízo justo e verdadeiro sobre a grande Babilônia, pois o juízo é a consequência inevitável do pecado, porque Deus ele não compactua com o pecado. Deus ele não compactua com o pecado, amados. A grande meretriz é julgada porque o Deus que nós servimos é um Deus moral. Deus não pode deixar impune o pecado, precisamos compreender isso. Por isso, enquanto a igreja falsa está gritando, ai, ai, a igreja verdadeira está no céu e está cantando, aleluia, aleluia. É o que nós estamos vendo aqui nesses primeiros versículos. A grande Babilônia está sendo julgada por conta da grande perseguição aos santos. Porque o próprio texto aqui em Apocalipse vai nos dizer
que ao mesmo tempo que a grande Babilônia seduz os homens, ela se embriaga com o sangue dos santos. Porque ela é violenta, ela é assassina. A grande Babilônia, ela é perversa. Por isso, sua condenação é final e eterna, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Vamos continuar aqui com o hino, né? A igreja está glorificando, está exaltando a Deus. Olha o que diz no versículo 24. Porque agora todos estão louvando no céu. Há uma participação total. Olha o que diz o versículo 24. O versículo 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Nós já vimos anteriormente que os 24 anciãos, eles representam a totalidade da igreja de Cristo. Eles simbolizam os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Portanto, trata-se da totalidade da igreja. É isso que eles estão aqui representando. Toda a igreja está louvando. E esses 4 seres viventes aqui, que diz no versículo 4, são os querubins, os serafins, é o mundo angelical. E eles estão prostrados diante do trono de Deus e estão adorando ao Senhor, ao único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a majestade. Que hino tremendo esse! É tremendo, meus irmãos, ver esses primeiros versículos do capítulo 19 de Apocalipse. E olha o que diz aqui nos versículos 5 e 6. Porque João, diante de ver algo tão tremendo dessa revelação, ele só consegue descrever essa grandeza desse louvor como se fosse muitas águas, não é? Muitas águas. Olha o que diz aqui, versículo 5 e versículo 6, acompanhe comigo. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temei, os pequenos e os grandes. Olha o que diz o versículo 6. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que hino tremendo! Esta visão de João, essa visão que ele tem é a visão do reino total e completo de Cristo. Será a vitória plena quando chegar ao juízo final. Pois todos os inimigos serão exterminados pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje, os governantes pensam que reinam, o mal reina, os perversos reinam, mas quando Jesus Cristo vier, ele exterminará todos os reinos da terra e, enfim, aqui como diz nesse versículo, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo será total e será pleno. Que tremendo esses versículos, é um verdadeiro conforto aos nossos corações. Aqui no texto, a igreja glorificada está louvando. O reino total e absoluto chegou. Aleluia! Glórias a Deus! Amados, como é tremendo a palavra do Senhor, não é? Esta foi a primeira sessão deste capítulo 19. É o hino, o cântico glorificando a vitória de Cristo sobre todos os seus inimigos, não é? E o reino total do Senhor estabelecido eternamente. Agora, a segunda parte deste capítulo, no capítulo 19 de Apocalipse, está entre os versículos 7 até o versículo 10. Vai começar as bodas do Cordeiro. Vai começar o casamento. É algo muito tremendo, amados. Acompanhem comigo nesses versículos. Nós vamos ler apenas agora o versículo 7. Olha o que está escrito. Alegremos-nos, exultemos-nos e demos glórias a Deus, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Precisamos entender aqui. De cara eu já tenho uma grande comparação. Enquanto a meretriz, a grande Babilônia, a falsa igreja é julgada,
A noiva de Cristo, a verdadeira igreja, é honrada. Você percebeu? Essa expressão que diz cuja noiva a si mesmo já se ataviou, significa que a si mesmo a noiva já se enfeitou. A noiva já está arrumada, a noiva já está pronta. É um casamento, amados. É por isso que a noiva ela está se aprontando para receber o noivo. São as bodas do Cordeiro que chegou. E o que se espera de um casamento? É que a noiva esteja linda. É que a noiva esteja pronta para receber o noivo. Que coisa maravilhosa! E aqui no texto, a noiva é a igreja de Cristo. E ela está deslumbrante. Ela está deslumbrante. Sabe por que ela está deslumbrante? Olha o que diz o versículo 8, que é o detalhe do vestido da noiva, né? E como o vestido da noiva é importante no casamento? Já parou para pensar? Todas as coisas do casamento são lindas, é maravilhoso. O casamento é algo tremendo, é algo de Deus. Mas a noiva chama a atenção. O seu vestido chama a atenção. Os olhos são todos voltados para o vestido da noiva. E não é diferente aqui nessa analogia, nessa semelhança entre o casamento de Cristo e da igreja. Não é? E olha só como a noiva está vestida. Vejamos o versículo 8. Pois foi-lhe dado a vestir, foi dado a vestir a noiva, de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amados, há aqui uma outra grande diferença que nós temos que trazer aqui no nosso estudo. E essa diferença é justamente entre a noiva de Cristo, a igreja verdadeira, e a grande meretriz, a igreja falsa. Enquanto a grande Babilônia, meretriz, tem suas vestes manchadas pelo pecado, a noiva de Cristo, a igreja verdadeira, está com um lindo vestido. Essa é a grande diferença. Note aqui que o texto diz que foi-lhe dado a vestir. Grifa aí na sua Bíblia, porque é muito importante. Isso aqui no texto, no versículo 8. Foi-lhe dado a vestir. Sabe o que significa? Significa que a obra da santificação é uma obra de Deus sobre nós. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 5, versículo 26. Para santificar a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Quem nos santifica, nós não temos condições de nos santificar a si mesmos, a palavra de Deus é quem nos santifica. Portanto, o vestido da noiva, nós precisamos entender que é o ato da purificação, da santificação, por isso que ele é lindo, é puro, é de linho. Ou seja, a glória da igreja não é dela mesma, mas é do noivo refletido nela. O vestido da noiva, diz a Bíblia aqui no versículo 8, é de linho finíssimo. E nós podemos compreender que o linho, no primeiro século, era o tecido mais nobre, o tecido mais caro, mais desejado. E como que se faz o linho, né? Se tira do algodão, vai se tirando ali a crosta, as coisas mais pesadas, e o linho cada vez vai ficando mais puro, mais fininho. E não é isso que a santificação faz em nós? É isso que a santificação faz em nós. E é por isso que esse linho era resplandecente, como diz o texto, e puro. Ou seja, ele é um linho majestoso. O vestido da noiva é majestoso. Não era misturado com outros tecidos. Era um linho puro. É puro. Essa igreja ela está sendo purificada. Essa igreja está sendo limpa. Que coisa linda, meus irmãos. Esse linho finíssimo, diz a Bíblia, são os atos de justiça dos santos. E isso representa as obras de retidão dos santos, que foram limpos pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro, ele nos limpa, nos regenera através do seu sangue. Aí sim, as obras de justiça são mediante a justiça de Cristo que é imputada em nós. Que versículo tremendo. Toda vez que eu quiser saber sobre o vestido da noiva, eu tenho que consultar Apocalipse capítulo 19, versículo 8.
Então nós vamos entender que vestido é esse, o significado dele. Agora no versículo 9 vai chegar o convite. Chegou o convite para as bodas do Cordeiro. Olha o que diz o versículo 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados. Aí grifa na sua Bíblia, bem-aventurados. Apocalipse tem 7 bem-aventuranças. Você sabia disso? Essa aqui é a última. Aqui no versículo 9. Bem-aventurados, ou seja, felizes são aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Chegou o convite. É importante entender aqui, quem é a noiva? E quem são esses que são convidados para as bodas do Cordeiro? Amados, a noiva e os convidados referem-se às mesmas coisas, são as mesmas pessoas, noivas e convidados. Esta igreja verdadeira é a noiva de Cristo. E esses convidados são todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, são salvos em Cristo. São esses bem-aventurados que formam a noiva, entende? A noiva e os convidados é a mesma coisa. Precisamos entender aqui a figura do casamento, aqui no texto, porque não é literal. Como todo livro de Apocalipse, a gente tem que entender que é simbólico, e esse simbolismo representa a gloriosa união mística de Cristo e da sua igreja. Era como o casamento na cultura dos hebreus. O casamento dos hebreus tinha 4 fases específicas. Olha que coisa linda! Quando você entende essa revelação dada a João sobre o casamento dos hebreus e o casamento de Cristo e a sua igreja, você vai entender a analogia e a semelhança. A primeira fase do casamento dos hebreus, preste atenção, é que o noivado era um compromisso público, assumida através de um contrato, que isso poderia ser interrompido por um divórcio. Esse era o noivado. A segunda fase do casamento hebreu era a fase do intervalo, onde o noivo ia para um lado, a noiva ia para o outro. E enquanto a noiva se aprontava, se ataviava e se ajeitava, o noivo precisava trabalhar para pagar um dote ao pai da noiva. Vai assimilando aí. A terceira fase do casamento dos hebreus era quando o noivo e a noiva, quando eles estivessem prontos, o noivo, ele sairia com um cortejo com os seus amigos para se encontrar com a noiva. E esse cortejo era o som de músicas, de alegria e de festa. E a quarta e a última fase é quando o noivo ele pegava na mão da noiva e ele pegava na mão da noiva que já estava ataviada, arrumada e preparada e levava juntamente com os convidados para as bodas, levava para a sua casa. E então teria a festa, as bodas, que demorava lá no casamento hebreu de 7 a 14 dias. E ali sim se consumava o casamento. Meus irmãos, Deus escolheu uma noiva para o seu Filho Jesus Cristo. Há um grande contrato público nessa primeira fase, para todos terem ciência. O Espírito Santo de Deus é o que marca esse compromisso em todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa igreja que tem um selo de Deus é um compromisso público a fim de que todos vejam. Existe um noivo para essa noiva, para esta igreja, o nome dele é Jesus. E agora nós estamos vivenciando a segunda fase, lembra? A fase do intervalo. A igreja está sendo purificada, a igreja está sendo preparada, tirando as manchas do pecado. E o noivo, ele já pagou o dote, morrendo na cruz do Calvário. Jesus Cristo pagou o dote, amados. Ele pagou o dote ao seu Pai. Está consumado.
A igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. Isso é tremendo, amados. E durante esse tempo, a noiva está se preparando para receber o noivo. E o noivo está purificando a sua noiva, santificando, limpando, tirando as manchas do pecado da sua noiva amada. Então chegará o grande dia, e é um grande anseio da noiva. Quando chegar o grande dia e o clamor desta noiva é Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Este é um casamento tremendo. E olha que coisa linda aqui no capítulo 11, porque a terceira fase do casamento continua. Lá vem o noivo, viu? Lá vem o noivo. Olha aqui o que diz o versículo 11. É a terceira parte, não é? Deste capítulo 19, que a gente vai ver. Essa terceira parte trata sobre a segunda vinda de Cristo. E ele vem buscar a noiva, mas ele também vem pelejar, vem lutar, vem batalhar. É o Amargedon. Mas acompanha, lá vem o noivo no versículo 11. Diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Olha que coisa tremenda aqui. Na terceira fase, o céu se abrirá, e um cortejo de anjos e remidos virá para buscar sua noiva, a sua igreja. Que coisa tremenda, né, meus amados irmãos? Porque em Apocalipse 1:7 diz que o céu se abre para João subir. E agora aqui, em Apocalipse 19:11, o céu se abre para Jesus descer. É o cortejo para vir buscar a noiva. Esse texto está falando que quando esse dia chegar, o noivo vai descer e vai vir pegar a mão da sua noiva. E ele vai dizer: bem-aventurado aqueles que são chamados, convidados para as bodas do Cordeiro. É quando Cristo, amados, vai olhar para cada um de nós, que somos a noiva dele, o qual ele pagou um alto preço. E enfim, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entra na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Que casamento lindo, que coisa sublime, que casamento majestoso. É o casamento do amor profundo de Cristo com a sua igreja. Ele é profundo e ele é eterno. É para toda a eternidade. Mas precisamos compreender também que ele vem, como diz aqui o versículo 11, que é um versículo transitório para entendermos que ele também vem para a última batalha. Ele vem para o Amargedon. Ele vem para a total e plena vitória. Jesus vem para a festa do seu casamento, mas também ele vem para estabelecer plenamente o seu reino. É a terceira parte deste capítulo 19. E é por isso, note que ele vem num cavalo branco. Os irmãos bem sabem, nós já falamos isso nos textos anteriores, que o cavalo naquela época é considerado um animal militar. Portanto, a segunda vinda de Cristo envolve aí uma ação militar contra as forças malignas. Agora, vamos observar aqui algumas descrições sobre esse noivo. Quem é ele? Versículo 11 diz que ele é fiel e verdadeiro. Ele é fiel e verdadeiro. Cristo é fiel a si mesmo. Cristo é fiel à sua missão. Ele é fiel ao Pai, como diz em Filipenses capítulo 2. Ele foi fiel até a morte, obediente até a morte e morte de cruz. Quem é ele? Ele é verdadeiro, como diz o texto, estabelecendo a justiça absoluta por meio do seu juízo, que é perfeito. Pois ele é onisciente, onipresente, tudo ele sabe, ele é imparcial. Pois ele é verdadeiro no seu caráter, não havendo qualquer falsidade nele, ao contrário do anticristo, que é falso e é mentiroso. Versículo 12 continua aqui a falar da descrição desse noivo. Acompanhe comigo o versículo 12. Os seus olhos
São chamas de fogo, na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Mas 3 grandes características aqui e descrição desse noivo. Quem é ele? Ele é o que tem olhos como chamas de fogo. Os olhos de fogo representam a sua justiça, o seu juízo. Ele vem para julgar as nações. Por isso, tudo que estiver em trevas, os olhos de fogo de Cristo trará à luz a sua justiça. Quem é ele? Ele é o que tem na sua cabeça muitos diademas. São como que coroas de ouro, porque ele venceu várias batalhas, ele tem várias coroas de ouro na sua cabeça. Porque Cristo é vencedor, Cristo é vitorioso. Isso revela a sua majestade, o seu poder e o seu domínio. Quem é ele? Diz aqui no versículo 12. Ele tem um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. Sabe o que isso significa? Significa que ele é insondável. Pois a eternidade inteira será insuficiente para conhecermos tamanha grandeza, tamanha beleza de Deus. Quando nós estivermos com Ele no céu, podemos morar 1000 anos, 1 milhão de anos, 1 zilhão de anos, e Ele ainda será uma fonte inesgotável. Esse é o Deus que nós cremos e que nós conhecemos. Versículo 13, ainda temos mais descrição sobre esse noivo. Olha o que diz o versículo 13. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo da Vida. Que texto tremendo e maravilhoso. Quem é ele? Ele é o que está vestido com um manto tinto de sangue. O seu manto está com respingo de sangue, mas não é o sangue da cruz do Calvário. Não, não é. É o sangue dos seus inimigos que ele esmagou no largar da cólera de Deus. Quem é ele, diz o texto? Ele é o Verbo da vida, ele é o Verbo de Deus. Porque foi pela palavra de Deus que o mundo foi criado, e é pela palavra que o mundo será julgado. Que coisa tremenda, meus irmãos. Quem é ele? Ele é o Filho de Deus. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é o Rei da glória. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o que caminha com a gente na fornalha de fogo e nenhuma chama tocará no fio dos nossos cabelos. Ele é o que nos faz passar sobre as águas sem afundar. Ele é o pão da vida, a água da vida, ele é a porta. Ele é Jesus. Creia. Jesus Cristo é a nossa única e verdadeira esperança. Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Agora aqui, a partir do versículo 4, nós vemos que esse noivo, quando ele vem acompanhado. Olha o que diz aqui, no versículo 14. E seguiam, ou seja, seguiam a Cristo os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho, finíssimo, branco e puro. Percebeu? Esse cortejo que está vindo buscar a igreja com Cristo, que vem buscar a sua noiva, mas também é um exército que vem pronto para lutar, porque eles também estão numa cavalaria militar, por isso os cavalos brancos. Esse exército no céu, expresso aqui no texto, são os anjos. E também a igreja glorificada, os remidos que já estão na glória com o Senhor. Eles vão vir com Cristo. Que coisa tremenda! Que algo tremendo! Esse é o exército que segue a Cristo, amados irmãos. O versículo 15 é tremendo, porque sai da sua boca... Vamos ver o versículo 15? Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente Jesus Cristo pisa o lagar
do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. É uma vitória cabal, completa, plena. Quando Cristo vier, ele vai recolher a sua igreja na terra. Mas ele também vem com uma espada afiada que sai da sua boca. Essa espada, ela não é o evangelho. Não, não é. Essa espada é a espada do juízo, do julgamento. Ele vem pessoalmente para pisar o lagar e esmagar os ímpios. Pois todos os seus inimigos estarão debaixo dos seus pés. Isso significa dizer que ao mesmo tempo que o Cordeiro vem com tanta ternura para buscar a sua igreja, ele também vem com ira e juízo para os ímpios. Quando nós ouvimos essa palavra, nós entendemos o quão é necessário a missão da igreja de pregar o Evangelho. Esse versículo nos promove, nos impulsiona cada vez mais a pregarmos esse Evangelho com vigor, com tremenda responsabilidade, a fim de que aqueles que não conhecem ao Senhor venham ouvir a sua palavra e se render aos pés de Jesus Cristo. Você que está escutando e vendo esse vídeo, não sei se agora, mas em um outro momento, renda-se aos pés do Senhor Jesus Cristo. Participe das bodas do Cordeiro, porque ele vem buscar a sua noiva, a sua igreja. Precisamos compreender isso. O versículo 16 está escrito assim: ele tem um manto, ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que significa isso? Precisamos compreender que naquela época, os imperadores, os reis, eles faziam para si mesmos estátuas e colocavam no seu manto o seu nome. E também colocavam na sua espada, grifavam ali também o seu nome. Só que Jesus Cristo, ele está com o seu manto simbolicamente escrito Rei dos Reis. E por que está escrito sobre a sua coxa também Rei dos Reis? Porque a sua espada não está mais na baía, não está mais na sua coxa, a sua espada sai pela sua boca. Portanto, é um simbolismo da inscrição, do escrito do seu nome, Rei dos Reis. Mas o que mais importa aqui, amado, é ter o conhecimento disso. Sabe por que está escrito Rei dos Reis? Porque ele é rei acima de todo nome que está no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O nome dele é Jesus Cristo. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora, amados, aqui nos versículos 17 e 18, fala das derrotas dos inimigos de uma forma muito dramática. Aliás, vai até o versículo 21. Vamos ler. Versículo 18 diz, para que, olha só, ele vem para a peleja, vem para o Armagedon. Aí versículo 18 diz, para que comais, não é? Perdão, versículo 17, diz assim, então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz falando a todas as aves. Olha aí, esse anjo convoca as aves. Existe um propósito para convocar essas aves de rapina, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Olha só, existe as bodas do Cordeiro e também existe a ceia de Deus. O versículo 18 diz, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e os seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E é algo dramático que acontece aqui. João, ele vai fazer um contraste entre duas ceias. A ceia do Cordeiro, onde a igreja verdadeira, a noiva do Cordeiro, é convidada para participar de um banquete, que é a salvação eterna. E a ceia de Deus, que nós vimos aqui no versículo 17. A ceia de Deus, onde os ímpios, eles serão o próprio banquete. É o juízo do Senhor. Do banquete das bodas do Cordeiro, a igreja é convidada. E na ceia de Deus, as aves de rapina são convocadas para fazer uma limpeza na terra.
é uma linguagem figurada para descrever a total e plena destruição dos ímpios, da igreja prostituta que seduziu e matou os santos e perseguiu a igreja verdadeira. Agora, estamos aqui caminhando para o fim e vemos aqui no versículo 19 e 21 verdadeiramente a batalha do Armagedon. Olha o que diz o versículo 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados, olha só, para pelejarem contra aquele que está montado num cavalo e contra o seu exército. Aí o versículo 20 diz, mas a besta foi aprisionada, não é? A besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, não é? Foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Por fim, no versículo 21 diz, os restantes foram mortos, com a espada que saía da boca daquele que estava assentado, amontado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amados, a única arma de Jesus no Armagedon é a sua espada afiada que sai da sua boca. Note que ele veio com uma cavalaria militar, mas o único que sai com o manto manchado com respingo de sangue, o único que pisa no lagar é Jesus Cristo. Porque ele tira a igreja desse juízo final. Portanto, a batalha do Armagedon é o triunfo da vitória cabal e total de Jesus Cristo sobre seus inimigos. O apóstolo Paulo vai afirmar isso lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Quando ele vai dizer, então será revelado esse iníquo, ou seja, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Está muito claro o texto. Jesus virá como que montado num cavalo branco, no resplendor da sua glória. E ele vai aniquilar todos aqueles que se levantaram para pelejar contra ele. Percebeu aqui na batalha do Armagedon? O falso profeta, o anticristo, se reúne com a grande Babilônia meretriz e vão tentar pelejar, né, contra Cristo, mas isso é inútil. É completamente inútil lutar contra o Senhor. Por isso eles são totalmente derrotados. O texto é claro quando diz que o anticristo e o falso profeta, eles são lançados dentro do lago de fogo, vivos, que arde com enxofre. E esse lago, amados, não é temporário, ele é eterno. Precisamos ter o conhecimento disso. Logo também, a gente vai ver nos outros capítulos, que os ímpios, o inferno, o anticristo, o diabo, o falso profeta, todos serão lançados no lago do enxofre. Pensa que Satanás, o diabo, domina o inferno? Não, lá ele será também atormentado, juntamente com todos os seus agentes e os ímpios. Precisamos ter o total conhecimento disso. Amados, precisamos entender aqui que fica muito claro no capítulo 19, que enquanto os ímpios são atormentados por toda a eternidade, a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, está celebrando com o seu noivo por toda a eternidade. Que convite maravilhoso! Que Deus tremendo! Somos convidados para as bodas do Cordeiro. O rei está voltando, o noivo está voltando, e ele vem buscar a sua noiva. E é por isso que a noiva diz, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que casamento tremendo, são as bodas do Cordeiro. Ele vem buscar sua noiva e vem para derrotar definitivamente os inimigos e implantar de forma plena, cabal, total, o seu reino, estabelecer por toda a eternidade. E a sua igreja, sua noiva, estará reinando junto com ele para todo sempre. Que Deus nos abençoe com essa sua palavra.
em nome de Jesus. Amados, eu gostaria de saber quem ficou conosco